Olá pessoal, tudo em cima? Hoje estamos aqui no canal IRC de Marvila para vos falar sobre os principais componentes do computador. Estejam atentos, fiquem por aí, vamos começar. Todos os computadores têm como principais componentes a placa-mãe, o disco rígido, a fonte de alimentação, as memórias e o processador. Vamos começar com a placa-mãe. A placa-mãe, ou motherboard, é o principal componente do computador, pois é onde se interligam todos os componentes como a RAM, o disco rígido, a placa gráfica e o processador, entre outros. Claro. Há vários tipos de placas. Uma das mais antigas é a AT, Advanced Technology, uma placa feita na década de 80 e que esteve em funcionamento até meados da década de 90. Foi depois substituída pela ATX, Advanced Technology Extended. Como principais zonas da placa-mãe, há que destacar o sítio onde se encaixa o processador, o chamado socket. Um socket de processador tem um metal ou uma alavanca e tem também contactos de metal para cada um dos pinos da CPU. A maioria é desenhada para garantir o encaixe adequado da CPU, o que tem o efeito de garantir e proteger fisicamente o processador. A parte lógica e eletrónica da placa-mãe é assegurada pelos chipsets, sendo que a parte norte desse chipset, a North Bridge, o mais importante, é situado a norte, claro está, da placa principal e é o chip responsável por estabelecer a comunicação entre a placa-mãe, a placa gráfica e os slots de memória. O South Bridge, mais a sul na placa principal, ou na motherboard, tem a igual tarefa de estabelecer a comunicação entre vários periféricos, mas neste caso, entre as portas USB, as portas de rede, as portas SATA, as portas PCI, no fundo, tudo o que sejam portas de entrada e de saída da placa-mãe. Em alguns computadores mais recentes existe apenas o South Bridge, já que os processadores já incluem um controlador. Os slots de memória são também muito importantes, pois é onde se encaixa a memória. As memórias mais atualizadas atualmente são do tipo DDR4, sendo que há ainda algumas do tipo DDR3 a serem também utilizadas pelos PCs. O tipo de memória está associada à maior ou menor frequência a que funciona. Finalmente, temos outro componente muito importante, a chamada bateria ou pilha da placa-mãe. Basicamente serve para armazenar todas as configurações básicas do computador quando este não tem energia. A vida útil de uma pilha pode variar entre 2 ou mais anos. Vamos agora mudar de componente e vamos passar para o disco rígido ou HD, uma componente que tem a função de armazenar todos os arquivos e informações necessárias para o funcionamento do computador, como, por exemplo, o sistema operativo, programas, jogos, músicas, vídeos, entre vários outros. Basicamente, tudo o que vocês têm disponível no vosso computador está armazenado no HD. Quanto mais espaço tiver o nosso HD, obviamente, melhor, mais coisas vocês conseguem armazenar. Além da capacidade de armazenamento, o HD é também responsável pelo resultado da performance geral de um computador. Por outras palavras, o processador faz a requisição de um determinado arquivo e é o HD o responsável por procurar esse arquivo e disponibilizá-lo ao processador. Sendo assim, ele interfere diretamente no desempenho da tua máquina. Quanto maior for a rotação, quanto maior for o cache e quanto melhor for o interface, mais facilmente acontecem as trocas de informações. O disco rígido é uma memória não volátil. O que é que isto significa? Significa que todas as informações não são perdidas, ou seja, são armazenadas definitivamente, mesmo quando o computador é desligado. É considerado o principal meio de armazenamento de dados em massa. Atualmente existem também os SSD, Solid State Drive, que são a nova geração de discos rígidos. Estes dispositivos utilizam memória flash, uma memória semelhante à dos cartões de memória e pen drives, o que os tornam muito mais rápido do que os discos rígidos HD, que têm as agulhas e todas as partes magnéticas. Esta nova tecnologia, embora ainda seja muito cara, tem a tendência de vir aos poucos a substituir os HD tradicionais. Fonte de alimentação. A fonte de alimentação é o equipamento utilizado para alimentar de cargas elétricas todos os componentes do nosso computador. Todos os computadores necessitam de uma fonte para que os seus componentes tenham energia. A função da fonte de alimentação é transformar a energia que vem da corrente elétrica, que são 220 volts, em 12 ou 14 volts, que é a tensão necessária para que os componentes do vosso computador funcionem como deve ser. As memórias.
Memória de acesso aleatório, do inglês Random Access Memory, frequentemente abreviada para RAM, é um tipo de memória que permite a leitura e a escrita e é utilizada como memória primária em sistemas eletrónicos digitais. As memórias RAM atuais mais modernas são do tipo DIMM, SDRAM, DDR4. Os primeiros modelos de memória RAM apareceram ainda na década de 50. Nos anos 70 começaram a tornar-se mais populares, equipando os primeiros computadores pessoais. Naquela época, as memórias utilizavam um padrão SIM. A única diferença entre o padrão SIM, Single Inline Memory Module, e o DIMM, Double Inline Memory Module, atual, é que nos pentes mais antigos havia chips de memória apenas de um dos lados do pente. Atualmente há chips dos dois lados. A ROM, acrónimo em inglês de Read Only Memory, é um tipo de memória que permite apenas a leitura. As informações são gravadas pelo fabricante uma única vez e depois disso não podem ser alteradas ou apagadas, apenas acedidas. São memórias cujo conteúdo é gravado permanentemente. Apesar do nome memória RAM ser utilizado algumas vezes em contraposição com o nome memória RAM, deve ficar bem claro que ambos os tipos de memória são de acesso aleatória. Temos também a memória cache, que é um tipo de memória auxiliar que está entre o processador e a memória RAM e faz diminuir o tempo de transmissão de informações entre o processador e outros componentes. Resumindo, na informática, memória são todos os dispositivos que permitem a um computador guardar dados temporária ou permanentemente. Memória é um termo genérico para designar componentes de um sistema capazes de armazenar dados e programas. O conceito de computador digital binário com programa armazenado, arquitetura de von Neumann e subsequentes, é sempre baseado no uso de memória. Não existiria sem a utilização destas memórias. A unidade básica de memória é o dígito binário, o chamado bit, que de certeza vocês já ouviram falar antes. Um bit pode tomar dois valores, 0 ou 1. É a unidade de informação mais simples possível. O processador. O microprocessador, geralmente chamado apenas de processador, é um circuito integrado que realiza as funções de cálculo e que toma as decisões num computador. Todos os computadores e equipamentos eletrónicos baseiam-se nele para executar as suas funções. Podemos dizer que o processador é como que o cérebro do computador. Porquê? Porque realiza praticamente todas as funções num PC. Os processadores bons são indispensáveis para as mais simples aplicações no dia-a-dia. Tarefas como abrir um arquivo ou até executar os jogos mais atuais, é o processador que faz tudo isso. Vamos agora falar de algumas características do processador. A frequência do processador, a velocidade ou clock, é medida em Hz e define a capacidade do processador de processar informações ao mesmo tempo. Os cores. O core, no fundo, é como que o núcleo do processador. Existem processadores com vários cores, ou seja, processadores multicore que têm vários núcleos na mesma peça. A evolução dos processadores é incrivelmente surpreendente. Em poucos anos deram-se saltos gigantes. A primeira marca no mercado foi a Intel e o primeiro processador que essa marca criou foi o CPU 4004, um processador que foi lançado em 1970. Esse CPU foi pensado para uma calculadora e não para um computador. É por isso que muitos dizem que os processadores começaram verdadeiramente em 1978 com o 8086 da Intel. Alguns anos mais tarde, já em 2006, é lançado o Core 2 Duo, o primeiro processador com 2 núcleos, o que foi na altura um super salto na tecnologia de processadores. Vamos agora comparar o 8086, o primeiro verdadeiro processador da Intel, com o i7, um dos processadores da Intel mais recentes. O 8086 tem uma frequência de 8 MHz, enquanto que o i7 tem uma frequência de 3.2 GHz, ou seja, 3200 MHz. O i7 tem 8 núcleos, enquanto que o 8086 tinha apenas um núcleo. A tecnologia dos processadores está a evoluir cada vez mais e cada vez mais rapidamente. Atualmente há processadores com 8 núcleos e cada vez mais esses processadores têm capacidade para processar mais e mais informações. Aguardamos a chegada de novos processadores, sendo que quanto mais transistores o processador tiver, o transistor é a unidade básica de funcionamento de um processador, mais rápido esse processador será. Falamos agora dos coolers. Sabemos que as altas temperaturas afetam diretamente o desempenho dos componentes do computador, por isso é muito importante arrefecer bem essas componentes. A CPU é uma das componentes que mais atenção exige, por isso será sempre
melhor ter um cooler sobre a área central da placa-mãe, um cooler que é responsável por controlar e manter a temperatura dentro dos padrões de calor admissíveis para que o processador não queime. Para além disso, há coolers para outras finalidades, como é o caso dos ventiladores e dos exaustores. Os ventiladores servem para transportar o ar que está fora do nosso PC para dentro, enquanto que os exaustores fazem precisamente o contrário, ou seja, retiram o ar quente dentro do computador para que o sistema não entre em sobreaquecimento. Para além dos tradicionais coolers, agora é possível encontrar os chamados water coolers, que nada mais são do que radiadores capazes de estabilizar e controlar as temperaturas excedentes com maior facilidade do que utilizando apenas o ar. No seu interior existe um líquido, no interior dos water coolers, condutor, um líquido que entra em contacto com a CPU e retira o calor gerado, levando-o até ao radiador, onde um cooler arrefece o conteúdo que chega até lá, renovando para um novo ciclo de operação. Devido à sua maior eficácia e complexidade, esses dispositivos apresentam valores superiores aos coolers normais. Meus amigos, da minha parte é tudo. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido a este vídeo. Por hoje foi tudo. Espero que tenham ficado a saber um pouco mais sobre os principais componentes do hardware. Obviamente que isto é apenas uma introdução. Se quiserem saber mais, vejam também os outros vídeos que estão neste mesmo canal, no canal do CFRC de Marvila, e subscrevam este nosso canal, o canal do CFRC de Marvila. Muito obrigado mais uma vez por terem assistido ao vídeo. Um grande abraço a todos.